A palavra de Deus, a mim e a você, vem diretamente do próprio Jesus, na palavra onde ele encoraja alguns daqueles que precisavam ter os seus corações redirecionados à verdade. Já fui desafiado, já fui encorajado bastante com a palavra de Deus e agora você tem essa oportunidade também, vencendo a hipocrisia espiritual, vencendo a hipocrisia espiritual. Quão fácil é cairmos nessa realidade. É tão fácil nos sentirmos espirituais, é tão fácil nos sentirmos inteligentes, sábios, capazes, tantas vezes quando olhamos o erro do outro. Afinal, eu notei uma coisa aqui. Alguém aqui deixou desorganizada essa folhinha, está caída, a pessoa não é zelosa, porque se fosse uma pessoa organizada, teria deixado aquela folhinha ali. Opa! Já falei de alguém. Fui hipócrita porque acho que o outro não é tão zeloso e organizado quanto eu, mas expus o erro de alguém. É tão fácil falarmos e vermos o erro do outro, assim quanto é tão difícil vermos e tratarmos os nossos próprios erros, as nossas próprias fragilidades. Qual foi a última vez que você ficou muito irado, muito irritado, muito desapontado com alguém que falou um segredo que você confiou àquela pessoa? Qual foi a última vez que de repente você confessou um pecado a alguém com a esperança de que aquela pessoa fosse um braço forte a te ajudar a viver em novidade de vida, mas aquela pessoa foi e contou para algumas pessoas ou para alguém e você perdeu a confiança e você ficou tão raivoso, tão irado com aquela atitude, que você também foi e contou para outra pessoa a atitude negativa que aquela pessoa teve de não guardar o seu segredo, de não guardar a sua confissão. É natural, bem entre aspas, natural ao nosso coração, longe da graça de Cristo, sem o Espírito Santo de Deus, agirmos e reagirmos mediante as condições, as circunstâncias. E o que nós não vemos é que, de modo geral, a gente faz isso como o outro faz, mas o outro eu consigo julgar, o outro eu consigo apontar. E o meu erro, tantas são as vezes que eu não consigo enxergar. Vamos lá na palavra de Deus, vamos ver o que o próprio Jesus falou a alguns e há de nos falar novamente agora nessa noite. Mateus capítulo 23. Jesus está diante de uma situação específica onde ele precisa levantar a hipocrisia dos fariseus. Então ele condena e ele chama atenção a estes, e no caso específico hoje à noite, a mim e a você também. Mateus capítulo 23, eu vou ler a partir do versículo 1 e eu vou ler até o verso 12, porque esta mensagem está dividida em 2 ou 3 partes, e hoje nós vamos conseguir ver apenas uma parte dessa face, da onde revela-se as impurezas do nosso coração que precisam ser tiradas. Versículo 1 do capítulo de Mateus 23, Jesus diz o seguinte: Então disse Jesus à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos perante os homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e de franjas, de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é o mestre de todos vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque você só tem um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Vou destacar alguns versos novamente. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam
o que pregam. É a verdade do verso 3. Agora quero pular alguns versos e ler novamente o versículo 12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Verdades importantes vindas do próprio Deus, do próprio Jesus, para os nossos irmãos naquela época, para mim e para você nessa noite. Quais serão as áreas que existem na minha vida e na tua vida que nós, com as pressões, as circunstâncias e as situações gerais da vida, tem nos levado a viver algum tipo de hipocrisia espiritual? Qual é o pecado no teu irmão que você não suporta? Qual é o pecado no teu esposo, na tua esposa, no seu namorado, na sua namorada, irmão, irmã, companheiro de trabalho, enfim? Qual é o pecado das pessoas que estão à sua volta que você não suporta? Qual é o pecado que tantas são as vezes que você aponta o dedo a respeito do pecado do outro? Quais são as áreas? Perguntas como estas devem começar a fazer um diagnóstico que nos faça ver algumas possibilidades de falhas e de falta de compreensão de onde tudo vem e quem de fato nos sustenta, que é o que Jesus chama a atenção a esses nossos irmãos. Eu já brinquei com a folhinha que eu aproveitei que estava jogada ali, para tentar deixar mais claro para vocês o quão fácil a gente consegue notar o pecado do outro e não evidencia o nosso pecado em cima da nossa injúria, da nossa indignação, da nossa chateação do pecado alheio. De novo eu te pergunto, qual foi a última vez que você ficou tão chateado, tão raivoso, tão irado com alguém que te decepcionou, que você foi e falou isso para outra pessoa? O fato de eu ir e contar para outra pessoa o pecado de alguém é tão pecado quanto qualquer pecado que alguém tenha cometido contra mim. O fato de eu contar o pecado de alguém para outro alguém é tão pecado quanto qualquer pecado que alguém tenha cometido contra mim. Mateus 18:15 diz que se eu tenho algo contra você, se alguém tem algo contra um ou outro, eu devo chegar a sós com aquela pessoa. Então a gente não consegue ver a hipocrisia que muitas das vezes nós vivemos dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho e até mesmo dentro da igreja. Diante de situações como estas, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que Jesus gastou tempo falando com estes fariseus? Por que Jesus parou, tantas pessoas precisando, tantas curas sendo necessárias, mas Jesus para falar com estes fariseus? Não é intrigante? Não é no mínimo interessante? E eu quero propor algumas possibilidades disso daqui, que nos vão fomentar aquilo que a palavra de Deus ainda vai nos dizer. Será que é porque Jesus não considera eles, mesmo sendo errados, menos errados do que eu? Menos errados do que você? Menos errado do que os demais discípulos e as demais pessoas? Será porque Jesus e o seu amor e a sua graça é tão insistente que insiste mesmo com aquele que está orgulhoso, hipócrita, fariseu, achando-se superior aos outros? Então há espaço para mim ainda nessa graça. Há espaço para você. Talvez existam áreas nas nossas vidas que nós estejamos completamente duros, completamente hipócritas, achando que aquilo que nós fazemos de bom vem de nós mesmos, achando-nos que áreas da qual nós somos obedientes nasceu naturalmente de mim, afinal de contas sou muito bom. Mas se você é alguém que, como eu, se encontra muitas vezes assim, nas pressões e situações do dia a dia, a palavra também é para você. A palavra também é para mim, porque Jesus gastou tempo. Jesus parou tudo para falar com pessoas assim, como eu e você. Sabe qual é a primeira hipocrisia revelada na vida desses nossos irmãos e qual o primeiro convite de Deus para mim e para você? Na vida deles era não praticar a palavra. Eu li novamente o versículo 3, obedeçam-lhes em tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Só tem uma forma de vencer esse nível, essa faceta da hipocrisia espiritual: obedecendo a palavra de Deus. Obedecendo a palavra de Deus. Não parcial, não convenientemente, mas obedecendo, praticando a palavra de Deus. Será que eu e você temos vivido essa prática de viver a palavra de Deus? Afinal de contas, mais uma pergunta: para que mesmo praticar a palavra de Deus? Por quê? É tão difícil viver a vida, são tantas as pressões, são tantas injustiças vividas todos os dias, lá no trabalho, lá na escola, lá na faculdade, com os meus amigos, com os meus colegas.
dentro da minha própria casa, com esposa, filhos e filhas, irmãos. Por que eu vou praticar a palavra de Deus, deixar de julgar o outro, deixar de agir na mesma moeda? Para que isso? Não parece valer a pena, não parece ser justo. Aos meus olhos, ao meu coração enganoso, às minhas emoções tolas ou às suas. Mas a palavra de Deus para nós é uma proteção. A palavra de Deus para nós é para nos preservar de nós mesmos e dos caminhos que existem. Entregue-se às suas próprias vontades. E em prazo de instantes você estará vivendo uma vida insana. Entregue-se às suas próprias justiças. E em pouco tempo você terá destruído a si mesmo e as pessoas que você mais ama. Nós não podemos nos entregar a nós mesmos. Nós não podemos nos entregar às nossas justiças, aos nossos achismos. Nós precisamos nos entregar completamente a praticarmos a palavra de Deus. Porque praticar a palavra de Deus é proteção para as nossas vidas. Praticar a palavra de Deus é proteção para as nossas vidas. E o convite de Jesus para mim e para você nessa noite é: vença a hipocrisia espiritual, obedeça a palavra, pratique a palavra. Qual área na sua vida que você tem sido tentado a não ser fiel? Qual área na sua vida que talvez você está sendo provado? Tentação e provação, existe uma determinada diferença. Provação vem de Deus nos provando para nos aprovar. Tentação é quando eu entro na tentação porque penso que não devia, ajo como não devia e entro no meio das situações. Seja uma ou seja outra, quais são as áreas que eu e você estamos vivendo, que nós estamos correndo o risco de vivermos a hipocrisia espiritual, de vivermos a desproteção, se pudéssemos criar uma palavra, perdemos a proteção, perdemos a bênção do cuidado, do zelo da palavra de Deus. Deus quer que você obedeça para o seu próprio bem. Deus quer que eu obedeça para o meu próprio bem. A ordem, ou as ordens da palavra de Deus, as ordenanças da palavra de Deus, é nada menos, nada mais do que bênção e proteção para os nossos caminhos, no nosso trabalho, no nosso lar, nos nossos relacionamentos, em quaisquer áreas das nossas vidas, em quaisquer âmbitos que nós nos relacionarmos. É desejo de Deus nos dar proteção, é desejo de Deus conduzir-nos por caminho que nos dá paz, caminhos que geram frutos, caminhos de bênçãos. Pare para observar. Observe nessa semana uma área que você decidiu desobedecer a Deus. Pense. Qual foi a consequência? Você viveu mais feliz depois? As coisas estavam mais harmoniosas? Quais os benefícios que você colheu ou irá colher dessa sua desobediência? Vamos olhar um pouco mais para trás nas nossas vidas. Observemos momentos onde nós decididamente escolhemos desobedecer a palavra de Deus. Obedecemos não praticar a palavra de Deus. Valeu a pena? Se você é um cristão de verdade, conhece a Jesus Cristo, eu tenho absoluta certeza que você pode encher a boca e todo o seu ser e dizer não, não valeu a pena. Então Deus, o próprio Deus fala para mim e para você hoje, pratique a palavra, é proteção para você mesmo. Não é pratique a palavra para que você seja superior ao teu irmão, pratique a palavra para você mostrar para todo mundo que você é bom. Pratique a palavra porque Deus é bom. Pratique a palavra porque Deus tem o melhor para você. Quando nós olhamos Tiago 4:17, pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer e não faz, comete pecado. Quantas são as verdades da palavra de Deus que eu e você conhecemos e temos ignorado, temos deixado de lado? Se você está aqui, vejo que você já está cumprindo compromisso com os cultos, compromisso com a igreja de Cristo. Hebreus 10:25 diz, não deixem de congregar como muitos estão fazendo. Estejam firmes, permanecem, compromisso com a igreja, compromisso uns com os outros. Quais são as áreas que você tem sido tentado, desafiado a abandonar? Busque ao Senhor, pratique a palavra nos seus negócios, pratique a palavra no seu trabalho, pratique a palavra na escola, pratique a palavra nos seus relacionamentos interpessoais, pratique a palavra buscando a Deus acima de todas as coisas, sempre o reino de Deus em primeiro lugar. Pratique a palavra nas áreas de sentimentos, pratique a palavra na questão moral, física ou mesmo financeira, pratique a palavra, abstenha-se de tudo aquilo que é um perigo e que é uma armadilha para a tua vida.
Obedeça, pratique a palavra e então abstenha-se de tudo aquilo que é perigo para a tua vida. Praticar a palavra é uma bênção, praticar a palavra é uma oportunidade. Deus insistiu com aqueles homens que não estavam cumprindo a palavra e se sentiam superiores, porque Deus insiste em pessoas como eu e você. Pratique a palavra, pratique a palavra, pratique a palavra em todas as áreas da sua vida, com o patrão, com o empregado, com amigos, com cônjuges, com o pai. Como você tem vivido a prática da palavra? Pratique a palavra. Uma outra chamada de atenção que Jesus faz para estes homens e para nós nessa noite: o que eles olhavam, o que eles falavam, o que eles observavam junto a essa questão, junto a essa temática. Além de não praticarem a palavra, porém falar da palavra, eles viviam um legalismo. Eles viviam um legalismo puro. Mas sabe qual é o convite de Deus para mim e para você? Vença o legalismo. Vença o legalismo. Sabe por quê? Olha o verso 4. Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Quantas são as áreas, quantas são as situações nas nossas vidas que a gente está tão preso no pecado, a gente está tão preso na tolice, na insanidade do pecado, que a gente fica imóvel, sem forças, incapazes. Parece que a gente não consegue dizer nenhuma palavra. Quantas são as áreas que muitas e muitas vezes eu e você nos encontramos assim? E a gente precisa de alguém, a gente precisa de alguma interferência sobrenatural de Deus, através de alguém, através da igreja, para nos impulsionar e nos fazer obedientes, nos fazer desfrutantes de uma caminhada que desfruta de quem é Deus e dos benefícios de obedecer e praticar a palavra de Deus. Mas quantas são as vezes que, após sermos fortalecidos, a primeira coisa que nós fazemos é colocarmos fardos gigantes sobre os outros e nos esquecemos de que nós também temos áreas tensas, que nós também temos áreas que nós somos frágeis e que nessas áreas nós não somos bons, por mais que nos esforcemos e por mais que lutemos, ainda continuam sendo áreas frágeis, ainda continuam sendo áreas difíceis de serem trabalhadas. Um outro texto: por que você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não dá conta da viga que está em seu próprio olho? Mateus capítulo 7. É tão fácil ver o erro do outro, é tão fácil julgar e colocar numa intensidade gigante o erro de alguém que é feito contra qualquer um, ou muito mais quando é feito contra mim. É muito fácil eu revidar, enxergar e querer fazer tudo nas minhas próprias mãos, mas é muito difícil lembrar que aquilo que eu sou obediente é porque a graça de Cristo me alcançou. Aquilo que eu sou obediente é porque o amor de Cristo tem me transformado. É que aquilo que eu sou obediente é que a igreja de Cristo funcional de uns aos outros, aconselho uns aos outros, pastoreio uns aos outros, e etc, etc, me molda e me faz melhor. É tão fácil olhar para as áreas que eu venci e já nem lembro mais o quão propenso eu fui, o quão fraco eu fui, e apontar o outro, mas me esquecer de que um dia eu fui um miserável, entregue à minha própria insanidade do pecado. Deus nos chama, nos convida a vivermos acima da legalidade, nos convida a praticarmos a palavra, vivermos acima do julgamento, acima do apontamento, observarmos a palavra a partir da verdade. Temos a tendência de olhar os erros dos outros e esquecermos dos nossos. Temos a tendência de enxergarmos com uma capacidade nítida, em extra HD, ou sei lá o que já está saindo por aí, o erro do outro, mas muita dificuldade de conseguir me lembrar do meu, ou muita facilidade para me esquecer do meu. Deus nos convida a caminharmos além. Deus convidou aqueles homens a praticar a palavra e desfrutarem da proteção e da bênção que é viver a prática da palavra, a vencer o legalismo e então desfrutar do amor que recebe de Deus e repassar este amor, essa paciência, esta graça e essa insistência. E Deus nos convida a algo que nós precisamos dar muita atenção nessa noite: trocar o orgulho exibicionista pela cruz. Quantas são as vezes que nós gostamos de nos aparecer? Quantas são as vezes que nós gostamos de dar um destaque a nós mesmos ou algumas áreas a quais nós somos melhores, capazes?
Quantas são as áreas que nós gostamos de sair por cima? Preste atenção comigo nos versículos 5 em diante. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis, mas um só é mestre. E aí continua o texto que a gente já leu. Quantos de nós gostamos de demonstrar as nossas capacidades, gostamos de receber elogio nas áreas onde nós estamos nos destacando e melhorando? Quantos de nós gostamos de observar aquelas áreas de pecado que nós já vencemos e nós já dominamos e estamos vivendo em novidade de vida? Não seria isto orgulho? Não seria isso o desejo de ficar se exibindo? O orgulho é uma das propriedades da natureza humana mais fortes, uma das mais difíceis de vencer. E existem pessoas que têm uma grande dificuldade disto. Ou melhor, todos de nós, em determinadas circunstâncias da vida, passa por momentos onde o nosso orgulho ressalta, cresce e tem uma proporção a qual nós precisamos saber administrar. Porém, aos filhos de Deus, cabe vencer o orgulho. Cabe vencer o desejo de se exibir. Cabe o desejo de vencer essa rebeldia. É o desejo de Deus para nós. Viver em novidade de vida, obedecer a palavra e ser por ela protegido. Amar o próximo, ter paciência e compaixão do outro como Cristo tem de mim. E então nessa esfera de amor, vivemos a novidade de vida. E nesta paciência, e nesse constrangimento em amor e graça, não nos contentarmos com uma vida medíocre de desobediência e rebeldia. Quais são os principais sinais de orgulho? Quais são os principais sinais de uma pessoa que gosta de se exibir? A falta de humildade nas ações, respostas, ok? Isso é muito relativo, isso é muito subjetivo, vamos tentar ser mais reais. Será que a rebeldia seria uma falta de humildade? Uma revelação do orgulho? Será que problemas com as autoridades seriam outra? E problemas em não ser reconhecido e não ser elogiado? Como você age quando você não é elogiado? Como você age quando você não é reconhecido? Como você age quando a sua autoridade lhe impõe algo a qual você precisa se submeter? Ei, filhos, crianças, adolescentes, atenção aqui rapidinho comigo. Como você age quando seu pai pede para você fazer uma coisa que você não quer fazer? Como você age quando a sua mãe pede para você fazer uma coisa que você não quer fazer? Do jeito que Deus quer que você age? Ou fazendo cara feia? Ou pensando um monte de coisa que não devia na cabeça? E nós adultos, como nós agimos quando alguém nos dá uma ordem e nós não queremos cumprir? Quando alguém nos fala algo a qual nós pensamos diferente? Torcemos o bico? Fazemos careta? Fazemos manha? Nós adultos somos bem desenvolvidos na arte de imitar as crianças como adultos, fazendo birras, caretas e coisas diferentes do que as crianças fazem, mas mais maléficos do que o que muitas vezes as crianças fazem. Como você lida quando você não é reconhecido, não é elogiado? Como você lida quando você recebe críticas e sugestões? Como você lida quando você é exortado ou confrontado? Como você lida quando alguém pega você em uma determinada atitude, ação e reação, palavra e etc., e alguém chega diante de você e te questiona a respeito daquilo? Respostas a perguntas tão simples quanto estas revelam o nível de orgulho que eu preciso tratar no meu coração, o nível de orgulho que você precisa tratar no seu coração. Aliás, vamos fazer mais uma pergunta. Como eu e você lidamos com o pecado alheio? Com a diferença do outro, com a fraqueza do outro? Respostas a essa pergunta também revelam meu nível de orgulho. Nós precisamos da graça de Deus para sermos livres do orgulho, do desejo de exibir aquilo que a gente quer exibir para mostrar algo que a gente nem é. É interessante uma informação que eu coloquei aqui e eu descobri. Na Letônia,
se queremos desejar o que é ruim para alguém, dizemos: tomara que você fique orgulhoso. Interessante, né? Em vez de falarmos outras coisas, tomara que você fique orgulhoso. Sabe por quê? Porque ficar orgulhoso é a pior de todas as coisas. Todas as outras coisas vão ruir. Todas as outras coisas vão entrar em um nível de desestruturação. Que Deus nos ajude a viver além do orgulho, desfrutando da graça que me transforma a praticar a palavra, a ser paciente com os erros alheios, pacientes, não entrando na situação do outro. Que Deus nos ajude. Provérbios 16, 18 diz: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Logo, o que leva à queda e o que leva à destruição é o orgulho. Que Deus me livre de permanecer no orgulho. Todos nós vamos passear pelo orgulho. Todos nós vamos ter entradas e saídas de orgulho. Ora mais, ora menos. Mas cabe a todos nós vivermos o desfrute daquilo que é possível em Cristo. O domínio dessa desgraça. Para que possamos experimentar a graça de Cristo. Praticarmos a palavra. E vivermos o desfrute demais daquilo que Deus quer para nós. Concluindo e aplicando essas 3 primeiras evidências de hipocrisia espiritual. Eu já te desafio a ouvir as demais mensagens depois no podcast, porque eu não vou falar aqui na quarta-feira. Então depois, se você quer saber quais são as outras áreas de vencer a hipocrisia espiritual, para abençoar a sua vida como Deus tem abençoado a minha, você pode ouvir. Não pratique a palavra simplesmente por praticá-la. Não pratique a palavra simplesmente por praticá-la. Pratique por uma consciência de que a palavra de Deus é uma ordem para nos proteger e para nos abençoar. Cuidado com cobrar do outro antes de avaliar o quão fraco e frágil você também é em determinadas áreas. Cuidado com cobrar do outro antes de avaliar e relembrar outras áreas que você também é fraco e frágil ou já fora. O orgulho procede à queda. Decida depender de Deus e reconhecer as suas forças e habilidades, e não as nossas próprias forças e as nossas próprias habilidades. O orgulho procede à queda. Decida depender de Deus. Decida depender de Deus e buscar a ajuda do alto. Não fazer nada nas suas próprias forças. Decida ser discreto ao buscar a Deus e servi-lo, desejando a aprovação tão somente de Deus, independente das pessoas. Decida buscar a Deus, desejando a aprovação dele e de mais ninguém. São 3 áreas, são 3 faces que Jesus chama a atenção aos nossos irmãos. E ao decorrermos pelos demais versículos, eu até te convido a fazer isso no decorrer dessa semana, nós veremos tantas outras áreas. Mas o convite, se eu fosse tentar resumir tudo o que Jesus falou aqui para nós, eu diria: reconheça a fonte do amor, Deus. Reconheça a fonte de tudo aquilo que você é de bom, Deus. E então você vai agir e reagir a partir desta verdade, se submetendo à palavra não como um peso, mas como um privilégio de viver uma vida que vale a pena. Você vai olhar para o erro do outro e vai voltar-se extremamente empolgado em querer ajudá-lo, porque um dia você já foi daquele jeito, talvez em áreas diferentes, mas hoje você desfruta de algo tão bom que você quer que aquela pessoa desfrute também. Que Deus nos ajude, que Deus nos una e que Deus nos leve a sermos melhores em Cristo, como indivíduos, como famílias, emprego, enfim, quaisquer áreas das nossas vidas. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, busque ao Senhor nesses instantes. Senhor, o nosso pedido é que o Senhor nos encontre. O Senhor conhece o nosso ser exatamente como ele é. Diante do Senhor nós não conseguimos colocar as nossas máscaras, por mais que achemos que consigamos. Diante do Senhor a gente não consegue colocar uma roupa e uma maquiagem para nos mostrarmos como mais bonitos, quando na verdade somos o que somos. Diante do Senhor nós não conseguimos maquiar e esconder nada. Diante do Senhor nós estamos nus por dentro e por fora e somos exatamente aquilo que somos.
E, Senhor, diante de Ti, nós nos encontramos nessa miserável situação, mas ao nos encontrarmos na Tua presença, nós não saímos miseráveis, porque o Teu amor nos transborda, e nós saímos cheios de novidade de vida, cheios de valores, cheios de virtudes que vêm do Senhor, e nos fazem refletir com as nossas ações e atitudes aquilo que o Senhor é, e deixar para o mundo um gosto de quero mais acerca do Senhor, porque o Senhor é o refúgio para todos os caminhos, o Senhor é o refúgio para todas as mentiras e ilusões propostas pelo mundo ou pelo nosso próprio coração. Ah, Senhor, não nos permita esquecermos do privilégio que é praticarmos a Tua palavra. Não nos deixa nos iludirmos diante de propostas ilusórias e destrutivas deste mundo. Não nos deixa queremos fazer justiças com as próprias mãos, Senhor. Não nos deixa queremos julgar o outro, nos esquecendo de que o Senhor não nos julgou, mas o Senhor nos amou e estendeu a mão, e o Senhor fez tudo para que pudéssemos viver em novidade de vida. Ó Senhor, não permita que ao vivermos uma novidade de vida e uma vida obediente, uma vida que caminha nos princípios da Tua palavra de Deus, e depois então acharmos que estamos fazendo isso porque somos bons, mas nos ajude a lembrar quem somos sem o Senhor e o que fazemos sem o Senhor e a sua graça. E nos ajude, ó Deus, a reconhecermos e sermos constrangidos por este amor que nos transforma, que nos acolhe, que insiste conosco, e queremos desfrutar mais de Ti. E queremos então espalhar para os outros que estão à nossa volta este mesmo amor. Sela-nos, ó Deus, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Abra, Senhor, as nossas mentes e coloque essas verdades como cada um pode interpretar e entender, e nos ajude a praticá-la ainda hoje, no amanhã e em todos os dias das nossas vidas. Ensina-nos a vencer a hipocrisia espiritual, desfrutando do Teu amor e vivendo o reflexo do Seu amor. É o nosso clamor em nome de Jesus. Amém.